Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero ter uma conversa muito sincera contigo sobre o que está me levando à melhor forma física da minha vida. Para quem me acompanha no Strava, para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que tem saído treinos muito bons, eu estou muito feliz com os resultados que eu estou conseguindo atingir na corrida e isso, é claro, provém de um treinamento de corrida muito bem ajustado dentro das minhas capacidades que vai construindo ao longo do tempo, mas aqui eu não estou para falar do treinamento de corrida em si. Estou para falar muito mais sobre outras variáveis além do treinamento que estão me levando a atingir este nível. Para quem não sabe, eu tenho a meta de correr sub 1h15 na meia maratona, isso é da 13:33 de pace, então algumas coisas precisam estar muito bem ajustadas, tá? Primeiro ponto que eu acho que todo corredor erra ou não dá o devido atenção é trabalhar em cima dos seus pontos fracos. Para quem não sabe, ano passado eu vim de uma série de lesões, ano passado não consegui performar da maneira que eu gostaria, porque eu vim de uma série de lesões em cima de outras lesões, e a principal delas era uma lesão no tendão de Aquiles. Me acompanhou lá no início de 2025, depois mudou para outra perna, me atrapalhou bastante no segundo semestre do ano passado e até o início desse ano eu não sabia se ia continuar a conseguir treinar. Então eu acabei trabalhando muito em cima do meu Aquiles, fazendo muitas vezes exercício em casa de fisioterapia, aí fazendo mobilidade, às vezes era 10 horas da noite eu estava fazendo a minha fisioterapia em casa por conta dessa lesão do Aquiles. Então eu vejo que muitos corredores sabe onde é que é seu ponto fraco e cada um tem um ponto fraco diferente. O meu é o Aquiles, às vezes é o corredor que ele não faz o fortalecimento de uma maneira geral, às vezes é o corredor que ele não descansa o suficiente, mas enfim, tu precisa olhar para a sua rotina, para a sua corrida, para a sua vida e identificar quais são as áreas que eu tenho maior problema. Uma das áreas que eu tinha era realmente de fazer o fortalecimento e principalmente trabalhar do joelho para baixo, que é onde é que estava a maioria das minhas lesões, que vem por conta aí, talvez do meu estilo de corrida, enfim. Então o segundo ponto que eu trago também é o treino de força, que em 2024 eu negligenciei bastante ele, em 2025 melhorei muito, mas em 2026 e final de 2025 eu posso dizer que eu estou impecável com o meu treino de força. Então, religiosamente, pelo menos 2 vezes na semana, eu vou e faço o treino de força voltado especificamente para a corrida, para as minhas demandas. E eu tenho notado uma melhora muito grande na minha corrida por conta disso, por conta dessa consistência. Então, às vezes, tenho sexta de noite para fazer o fortalecimento, eu vou, faço o fortalecimento, entrego, mesmo que não seja o melhor fortalecimento do mundo, mesmo que às vezes não seja com as cargas que eu gostaria, com a intensidade de velocidade que eu gostaria, mas eu vou lá e entrego. Eu acho que muitos corredores pecam na hora de fazer o treino de força e muitas vezes é por conta que tu fica tranquilo, tu faz uma semana, faz 2, fica 3 semanas sem fazer o fortalecimento, tá tudo certo. Às vezes passa 1 mês, 2 meses sem fazer o fortalecimento, mas é tu apertar um pouco mais no teu ciclo de treino, é começar a vir um pouco mais de intensidade e aí, começa a surgir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Muitas vezes essa dorzinha que é negligenciada, que já é um ponto fraco que tu tem, e aí vira uma bola de neve e pode acabar te tirando da corrida. E eu já falei algumas vezes aqui no canal e sempre volto a repetir, a coisa mais importante dentro do processo de treinamento da corrida é a consistência. Diversas vezes os alunos meus relatam nos feedbacks que às vezes o treino não foi tão bom assim, ou eles foram, mas não conseguiram entregar dentro do planejado, e eu falo, tá tranquilo, tá ótimo, tu foi lá, fez o treino, entregou mesmo que não tenha sido o melhor, mas tu manteve a consistência. E falando de corrida do teu sistema aeróbico, isso é algo muito importante. Então os 2 primeiros pontos são trabalhar os pontos fracos e o treino de força. O terceiro ponto que eu notei bastante foi que para esse ano eu consegui ajustar os meus horários de treinamento, beleza? Então eu tô conseguindo treinar todas as manhãs. Bem cedo da manhã, a primeira coisa que eu faço é meu treino de corrida. Antigamente não era assim, a minha rotina era muito mais bagunçada e às vezes eu treinava, por exemplo, na quarta de noite e aí eu treinava quinta de manhã de novo. Muitas vezes um treino forte ou moderado na quarta e um treino mais forte na quinta. E aí a rotina era toda bagunçada, eu não tinha essa previsibilidade de que horário eu ia treinar. E eu sei que muitas vezes a rotina de vocês pode estar assim. Nossa, eu não sei que horário eu vou treinar, às vezes tem que treinar no horário que dá e tá tudo certo. Teve um aluno meu esse tempo que falou que treinou 11h30 da noite, que era o horário que deu. Eu falei, cara, isso aí é loucura, tem que estar muito comprometido para sair para treinar 11h30 da noite. Mas eu senti que essa regularidade nos treinos todas as manhãs me dá uma previsibilidade de
tempo de descanso entre uma sessão e outra, o que facilita muito que eu chegue nas sessões muito bem descansado, muito bem preparado. Imagina, se eu treino toda segunda de manhã, terça de manhã, quarta, quinta, sexta, sábado, eu tenho 24 horas de descanso entre uma sessão e outra de corrida. É claro que às vezes tem uma sessão extra de corrida, principalmente na quinta tarde, no meu caso, e tem mais 2 sessões de fortalecimento também. Mas eu consigo sempre descansar 24 horas entre uma sessão e outra. Isso me dá um tempo maior de recuperação e eu consigo entregar os treinos. Então, se tu conseguir encaixar na tua rotina, ter essa previsibilidade, mesmo que esteja sempre à noite, mesmo que seja sempre de manhã, eu acho que vai facilitar muito até para a questão do espaço mental na sua cabeça. Porque não preciso ficar me preocupando em que horário eu vou treinar ao longo do dia, porque simplesmente eu vou treinar de manhã. Então, já está ali, já está aquele horário, e isso faz com que seja muito mais fácil de ir. O segundo ponto, ainda nessa questão de horários, que tem me auxiliado bastante, principalmente para ir treinar e às vezes para deixar a carga de treinamento um pouco mais leve, é ter pessoas com quem treinar. Muitas vezes não precisa nem fazer o mesmo treino, e sim só tu estar com as pessoas. Às vezes é mais fácil de fazer, por exemplo, uma rodagem mais tranquila, um ritmo mais leve. Tem 2 amigos meus que eu costumo treinar junto, é o Thiago e o Vitor, talvez você já tenha visto eles em outros canais. O Vitor acho que já teve um episódio no canal do Pozo, para quem acompanha também, eu sei que muitos de vocês acompanham o canal dele lá. Então, acabo que eu vou, aqueço com eles, faço o treino, embora no período de base a gente conseguia fazer alguns treinos juntos, agora cada um vai ter seu treino porque tem objetivos diferentes, né? Mas é uma forma de ir e diminuir um pouco essa carga do treino, essa dificuldade toda. E aí tu ir treinar ou simplesmente quando tem uma rodagem, tu poder ficar conversando durante 45, 50 minutos, deixando a rotina da corrida muito mais leve. Então eu acho que isso faz com que a gente consiga se manter mais tempo motivado. E tem dias às vezes que eu tô com preguiça de treinar de manhã, mas penso, putz, os guris vão estar lá me esperando. Então fica mais fácil de eu levantar e ir treinar. Isso eu acho que é algo muito, 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 muito importante no processo de treinamento. E além disso, outra coisa que é muito importante dentro do processo de treinamento é você ter um acompanhamento dos seus treinos para que você atinja a sua melhor performance. Porque não adianta nada você fazer todos esses ajustes dentro da sua rotina se você não segue um planejamento eficiente para que você alcance os seus melhores resultados. Por isso eu te convido a clicar no primeiro link da descrição para conhecer como funciona a minha assessoria, onde é que eu pessoalmente vou montar este treinamento que irá te levar para que você atinja também o seu melhor potencial dentro da corrida e consiga atingir o seu RP. Então, o primeiro link da descrição se quiser se tornar meu aluno, beleza? Próximo ponto que é muito importante é volume semanal consistente. Se tu for analisar lá meu Strava, todas as últimas... Desde o início do ano ali, acho que tirando a primeira semana do ano, todas as semanas o meu volume semanal ele foi muito consistente, entre 65, 75 quilômetros na semana, todas. Teve 2 semanas que o volume semanal ficou um pouco mais baixo. Uma que foi uma semana que eu tirei férias, e aí eu não consegui encaixar os treinos realmente porque eu estava viajando em 2 dias, aí o volume ficou um pouquinho menor, acho que ficou na casa dos 50 quilômetros. E na outra semana, que foi uma semana que eu fiquei doente, um dia que aí eu não consegui treinar, mas não tinha condições, assim, até tentei, fui, mas passei o dia todo mal com febre e aí não consegui treinar, o volume também ficou um pouquinho mais baixo. Mas tirando isso, foi consistentemente todos os treinos entregues, o que faz uma diferença enorme, porque tu vai sempre mantendo o condicionamento. Teve treinos, obviamente, que não foram tão bons, teve treinos que foram muito bons, a maioria deles foram medianos ali, ou entregues dentro do planejado, mas essa consistência é algo que vai te levar a um novo nível dentro da corrida. Porque o que acontece? Se tem uma semana que tu faz 3 treinos, a outra tu faz 2, aí na outra tu faz 4, aí tu volta a fazer 2, tu nunca consegue manter uma linha de base de onde progredir. Então eu sei que se eu estou conseguindo manter esses 65, esses 75 quilômetros semanais, de maneira consistente, 12, 13, 16, 20 semanas, putz, eu acho que eu posso aumentar um pouco mais, depois eu posso progredir no treinamento, porque eu consegui criar essa linha de base para o meu corpo se acostumar com isso, essa carga de treino. Então é algo extremamente importante também. E aí, falando nesse volume semanal, outro ponto que foi a primeira vez que eu consegui fazer isso de fato, porque como eu já te disse, eu já lidei com algumas lesões dentro da corrida, e a maioria das lesões que eu tive foi por negligência minha mesmo, não foi erro de treinamento. E esse foi o primeiro ano que eu consegui fazer um bom treino de base. Então, fazer uma base como eu gostaria de ter feito nos outros anos. Normalmente, nos outros anos, às vezes eu tinha provas no início do ano, já competi na TTT, já fui campeão da TTT, peguei
Maratona do Vinho. Para quem não sabe, a TTT é a Travessia de Torres até Tramandaí, uma ultramaratona. Eu corri em quarteto, bem tradicional aqui do estado, do Rio Grande do Sul. E só que aí acaba que modifica todo o planejamento do ano, porque ela é final de janeiro. Então eu já tinha que começar a estar me preparando para aquela prova, muitas vezes em novembro, outubro. Só que aí termina a prova em janeiro, eu já começo a pensar nas outras provas do ano. Então não dá tempo desse período sem ter nenhuma prova para que eu possa realmente só criar as capacidades físicas no meu corpo para conseguir performar ao longo do ano. E aí é aquilo que eu já falei em alguns outros vídeos também. A gente precisa fazer escolhas em alguns momentos. E esse ano eu consegui fazer uma boa base com os bons tiros em subidas, com os bons tiros no plano, trabalhando toda essa questão da velocidade, de recrutamento de fibras rápidas. Então eu sempre peço um período também, pedir para os meus alunos, um período ali, pelo menos umas 8, 10 semanas, para que eles consigam estar sem prova, se concentrar unicamente em treinar para criar as condições necessárias no corpo para conseguir performar ao longo do ano. Então acho que esse é o principal ponto e é algo muito necessário. E eu consegui fazer isso nesse ano e estou notando essas diferenças, tá? E outra coisa também que eu vou aconselhar você é que agora você pode se tornar membro aqui no canal, onde é que os membros terão conteúdos exclusivos caso você seja um assinante. Então tu pode olhar os planos aí embaixo, se tornar membro aqui do canal. Tem 3 tipos de membro: o fã dificuldade desejável, o fã baixa pace e o segundo eu não lembro qual que é o nome que eu dei, mas tem outra categoria, basicamente a questão do quanto você quer me apoiar. E também olhe sempre a descrição dos vídeos, porque tem outros links muito importantes, link para o meu Instagram, link para o meu Strava, link para o Masterclass de Fortalecimento Inteligente, tudo isso está na descrição dos vídeos, acho que você vai gostar. E o último ponto que também tem feito uma diferença muito grande na minha vida é ter um dia de descanso. Um dia que você vai simplesmente não fazer nada, não se preocupar com treinar, pelo menos, né? Se você quiser fazer outras coisas, você pode fazer. Mas eu já quis correr todos os dias, já quis treinar todos os dias, e isso não fez bem, porque acabava sempre criando uma pressão, onde é que eu não tinha nem um dia uma oportunidade de relaxar. Eu sempre estava naquela pira, naquela loucura, e agora simplesmente no domingo eu não treino mais. No máximo eu vou fazer alguma prova, não fiz nenhuma prova, faz 7 meses que eu não faço nenhuma prova de corrida, só estou treinando, ou mais, acho que faz mais até de 7 meses, acho que faz uns 8 meses. E aí eu tô só treinando para isso. E esse dia de descanso que eu implementei já faz um tempinho também, tem me ajudado muito, porque eu sei que no domingo eu faço meu treino ali sábado de manhã, quando eu não consigo fazer sábado de manhã por conta dos treinos da assessoria ou por algum compromisso de trabalho, faço sábado à tarde, mas eu sei que tenho o domingo todo livre para passar com minha família, para passar com minha namorada, ou simplesmente para descansar e ficar tranquilo, porque segunda eu vou recomeçar os dias de treinamento. Então eu acho que todo mundo deveria ter um dia off. E eu já fiz essa reflexão, mas tipo assim, se um queniano que corre 200 km na semana consegue fazer 200 km na semana e ainda ter um dia off, por que eu não iria conseguir, né? Com os meus míseros 70 km na semana. Então acho que é isso. Se tu conseguir aplicar pelo menos uma, duas dessas coisas aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir correr mais rápido, você vai melhorar a sua performance. Mas se você quer, de fato, um direcionamento para conseguir atingir isso, clica no primeiro link da descrição e vem conhecer minha assessoria. No mais, a gente se vê no próximo vídeo e lembra sempre, o que baixa pace é o treino. Valeu!